boa tarde para os nossos telespectadores da Web TV. Quero primeiro agradecer aqui a disponibilidade da doutora Mirna. Nós temos um convite aos promotores de família para que eles participassem, afinal de contas, nós estamos divulgando a cartilha deles da parte de casamento, da parte de família, e, portanto, quero dizer da minha satisfação de ter essa minha colega. Nós trabalhamos juntos lá em Coraci, fomos promotores da infância, e ela foi promotora de Redenção e eu fui promotor de Conceição, né? E realmente é uma satisfação renovada. Eu vou, então, só fazer uma pequena introdução aqui, Castro, e depois eu vou passar a palavra para a doutora Mirna. Pode ser? Então, no programa passado, nós falamos sobre os regimes de bens do casamento, né? E nesse programa passado, nós explicávamos que existe o regime da comunhão universal de bens, da comunhão parcial de bens, da separação de bens, e falamos rapidamente da participação final nos aquestos, né? E hoje eu vou começar falando, porque os nossos telespectadores mandaram a mensagem aqui para a gente, fazendo a seguinte pergunta. Doutor Franklin, o que é regime de comunhão universal de bens? Bom, meu amigo ou telespectador, minha amiga, ouvinte da nossa TV Web Cidade, é um regime de bens em que todo o patrimônio do homem e da mulher, antes e depois do casamento, inclusive recebidos por doação ou herança, passam a ser do casal, resultando em que, caso se divorciem, cada um ficará com metade do total do patrimônio. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que casaram sob regime de comunhão universal de bens, se você tinha bens anteriores, mesmo que tivesse advindo de herança, esse bem ele vai ser pertencente ao casal. Depois que vocês se divorciarem, os bens serão repartidos igualmente entre o casal. Claro que se um morrer e esses bens ficarem, nós teremos na divisão da herança 50% para a meeira e 50% para os herdeiros. Então fica com metade do total do patrimônio. Há, porém, algumas exceções de lei, como, por exemplo, as dívidas anteriores ao casamento, desde que não tragam proveito para o casal. Por exemplo, não foi um financiamento do imóvel do casal, foi uma dívida que foi contraída anteriormente, isso aí não se divide. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de trabalho, tá? Então, agora, a partir de agora, eu vou passar a bola à nossa querida doutora Mirna Gouveia, uma das maiores promotoras do Estado do Pará, especialista em direito de família, ex-promotora de redenção, uma figura humana maravilhosa, e a partir agora, vocês vão ter a participação especial da doutora Mirna Gouveia. Doutora Mirna, a senhora está com a palavra. Primeiro, eu quero saudar os telespectadores, ouvintes do programa, ao meu colega Franklin da Baixo Prato pelo convite. Eu me sinto muito honrada de participar deste momento de disseminação do conhecimento jurídico. Quero primeiro começar dizendo que a principal, quando você, homem ou mulher, vai se unir, formar uma família, ou manter um romance, um relacionamento duradouro, a primeira decisão é saber escolher o parceiro ou a parceira. E a segunda decisão é o regime de bens. É coisa muito importante. Então, o Franklin já explicou o que é o regime de comunhão universal. Vou falar agora sobre o regime de comunhão parcial de bens, que é hoje o regime obrigatório para quem, no Brasil, quando você casa e não fala nada, vai ser o regime comunhão de parcial de bens, que é aquele adquirido a partir da data do matrimônio ou da união estável, a partir do momento que você assina lá
até a data do encerramento, seja por morte ou por divórcio. E nele, todos os bens adquiridos durante aquele período de tempo, ele vai ser considerado como de comum do casal. Então, entram nesses bens o ativo, né, todas as receitas, como também as dívidas contraídas durante o casamento, passa a ser responsabilidade de ambos os cônjuges. Os bens que eles tinham antes do casamento ou antes da união é somente do homem ou da mulher. Eles não se comunicam, como a gente usa esse termo, mas também não entra a doação e também a herança. Também não entra livros e instrumentos de trabalho. Então, tem essas regras. Então, lembre-se, só vai ingressar no patrimônio da família, né, da unidade, o que foi dentro daquele período de tempo. Aí, em seguida, terceiro regime de bens mais escolhido na prática é o regime de separação de bens. Ali nós vamos ter 3 montantes. Cada um é dono exclusivo dos seus bens e seus direitos, tá? Que tinha antes do casamento e também daqueles que foram adquiridos em seu nome durante o casamento. Eles não vão se comunicar, tá? E não vai ter, no caso, a sobrevenha a morte ou o divórcio, cada um vai manter o seu patrimônio particular. Porém, ambos os cônjuges eles são obrigados a contribuir para as despesas do lar. E o terceiro regime, mas na prática, ele é muito raro. Eu quero dizer que em 25 anos de promotora de família, eu nunca vi escolher esse regime de bem. É o regime de comunicação final dos aquestos. Por sinal que é esse regime de bens que tem 3 patrimônios. Cada cônjuge mantém o seu... cada cônjuge mantém o seu patrimônio, ele vai fazer uma mistura, as características de separação de bens e da comunhão parcial de bens no divórcio. Enquanto os cônjuges permanecerem unidos no patrimônio, cada um possui um patrimônio próprio e administra seus bens no regime de separação total. Com o fim do casamento, pelo divórcio ou a morte, os bens adquiridos durante o casamento serão divididos como se fosse no regime de comunhão parcial. Então, vejam que ele é bem peculiar, esse tipo de regime de bens. Doutora Mirna, tem uma pergunta aqui que o Castro está me mandando, meu amigo Castro aí do estudo está me fazendo a seguinte pergunta. Um cidadão viveu durante 30 anos com a sua esposa e aí, depois de 30 anos, resolveu se separar, já com 70 anos, arranjou uma menina nova, é o velho da lancha, doutora Mirna, é o famoso velho da lancha. E aí ele quer saber o seguinte, a senhora que viveu 30 anos, eles fizeram casados com regime de separação total de bens. Ela tem direito a algum bem do velho da lancha? E pergunta, ela pode entrar com uma ação de indenização, porque ela diz que ela prestou serviço doméstico para ele durante muito tempo. E ela não acha justo sair dessa separação com uma mão na frente e outra atrás, já que ele arranjou uma menina nova lá, um desses passeios que ele fez com a lancha dele no Rio, foi Tocantins aí, ou acho que foi Tocantins, né, que o Castro falou. Foi bem. Aí ele quer saber como é que fica essa situação, doutora Mirna. Vamos dizer, hipoteticamente, eles foram casados com regimes de separação de bens. Exatamente. Então, ele tem prevalência, né? Ele vai ser observado, o que era dela, o que era dele era dele, mas tem uma coisa, que um dos deveres do matrimônio
e também que perdura após o Vamos aqui. divórcio, é a questão alimentar. O cônjuge, mesmo após o casamento, ele é obrigado a, vamos dizer assim, ele é obrigado a manter o ex-cônjuge, caso ele necessite. Então, se é uma senhora que já, vamos ter, também deve ter 70 anos, ela precisa ainda, para manter-se, né, para ter o padrão de vida, a qualidade de vida dela, ela pode ingressar com a respectiva pensão alimentícia. Quero lembrar que a jurisprudência ela está sendo muito elástica no sentido da averiguação das necessidades do ex-cônjuge e também ela é muito rigorosa na questão da escolha do regime de observar o regime de separação de bens, tá? Sim. Então, por isso que eu digo, a segunda decisão mais importante de um casal é saber qual é o regime de bens que vai escolher durante o matrimônio, porque Sim. se eles forem apenas ter uma união estável, há uma presunção legal de comunhão parcial de bens, tá? A não ser que eles resolvam fazer um contrato, e nesse contrato, né, de união estável, eles têm plena liberdade de criar o próprio regime de bens. Certo? Então, como a doutora gente Mirna, ela pode entrar com uma ação de pensão alimentícia contra ele para ele pensioná-la, porque ela viveu 30 anos com ele, né? E ela tem que manter o padrão dela. Veja bem, o fundamento é que ela necessita ainda, não é indenizar, porque indenizar, no conceito jurídico, requer um ato ilícito, certo? Sim. E no caso, não é um ato ilícito ele escolhê-la, por exemplo, escolher uma outra companheira, desistir do caso que ninguém é obrigado a manter-se casado, né? E muito menos porque é uma jovem. Então, não há um ato ilícito aí. Então, o fundamento do pedido dela vai ser a necessidade dos alimentos, porque ela está precisando, que ela não vai conseguir viver e tudo. Ótimo. E, doutora Mirna, a gente pode dizer para os nossos telespectadores que eles têm o direito de escolher qualquer desses regimes de bem do casamento? Sim. Eles podem escolher, olha, hoje, se você vai no cartório para casar e não fala nada, vai vigorar o regime de comunhão parcial de bens. Mas se você quer o regime de comunhão universal ou de separação de bens, necessariamente tem que manifestar perante o oficial do registro público. Tem que dizer, olha, eu quero o regime de bens de separação total, ou então eu quero o de comunhão universal. Porque se não falar nada, será obrigatoriamente o regime de comunhão parcial de bens. Existem outros casos que a lei, né, ela determina, é obrigatório o regime de separação de bens. É o caso do velho da lancha, com mais de 60, né, com uma outra pessoa. Ou então, o velho da lancha, pessoa, se ele casar com mais de 70, ele tem que casar com separação total de bens, é isso? Separação de bens. Tá certo? Bom, doutora. E também, muito obrigado. Tá bom, obrigada também. Agora é uma informação, tá bom? Castro, não sei se o Castro quer fazer alguma pergunta aí do estúdio, Castro. Pode ficar à vontade aí, vocês aí do estúdio. É o seguinte, é uma situação aqui de uma telespectadora que, por exemplo, ela tem uma sobrinha que de repente casou em uma outra cidade aqui do estado do Pará e de repente agora houve a separação. Porém, nessa conjunção ou comunhão aí com o seu ex-cônjuge, houve um desentendimento, lógico, separaram, a mãe do rapaz veio trazer ela para a tia que mora aqui no município de Canaã dos Carajás e nessa comunhão ela recebeu uma herança do pai ou da mãe, na realidade, e de repente da mãe. E de repente ela comprou uma moto para esse cidadão, separaram e a moto ficou. E aí? Ele tem direito a essa moto ou ela tem o direito de reaver essa moto que ela comprou, fruto da herança que ela recebeu da mãe dela?
Doutora Mirna, pode responder. Se eles estavam vivendo juntos ou se eles eram casados, e vai depender também do regime de bens que eles escolheram, tá? Porque quando é regime como união parcial de bens, que vale tanto para o casamento como para a união estável, esta moto, ela tem que ser dividida, tá? Assim como a dívidas, exceto, veja bem a questão da exceção, se houve proveito para o casal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui, que hoje já a jurisprudência, que é a decisão reiterada dos nossos tribunais, já colocou. Quando você, por exemplo, você tem uma conta, você recebe uma herança, tá? Coloca na poupança ou numa aplicação e depois resolve fazer um fundo de comércio, pode ser também o da motocicleta, né? Que é para fazer o proveito de ambos os cônjuges. Aí sim, ele entra na divisão. Agora, se ela mantém de forma bem específica aqui, só na conta corrente, tá? Como ela recebeu, isso não vai entrar na divisão, porque continua como patrimônio exclusivo dela. Deu para entender a diferença? De herança, né? Quando é proveniente de herança, por exemplo, o imóvel, ela nunca vendeu, ela recebeu o imóvel do casal, e nunca vendeu, está lá o imóvel, então ela vendeu e colocou na poupança, né, para render juros, ou fez algum tipo de investimento, vai continuar sendo só dela. Agora, a partir do momento que ela coloca uma benfeitoria na casa, né, e passou a ser uma renda, né, do casal. Castro, meu amigo, gostou aí da resposta da doutora Mirna? Tem alguma outra pergunta aí do estúdio? É compreensível, então a telespectadora então vai ficar sabendo que o bem comprado a partir do momento da comunhão é divisível entre os dois na separação, certo? Sim, tá? A participação da doutora também, Mirna viu? Gouveia. É muito bom, olha, é bom o áudio frisar. dela aí, por favor, Felipe. Desculpa. Eu estou dizendo que é muito bom frisar que todo mundo só se lembra dos bens, mas as dívidas também fazem parte, porque tem muitos casais que acham que a dívida só é excluída da divisão, né, para todos os dois pagarem, quando há uma prova inequívoca de que só um dos cônjuges se aproveitou. Por exemplo, ele jogou dívida de jogo. Isso daí não comunica, né? Porque só uma pessoa se aproveitou, né? Houve proveito. Mas na comunhão parcial de bens, dívida é para ser dividida também. Tá bom, Castro? Vou agradecer a participação da doutora Mirna e também do doutor Franklin, mais uma vez, por esses esclarecimentos e por essas informações para toda a sociedade paraense e também aqui para o município de Canaã dos Carajás. Exclusivamente, muito obrigado pela participação de vocês. Suas considerações finais. Queria agradecer, Castro. Obrigado pela participação da doutora Mirna. E, se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos de volta com nossa Voz da Cidadania. Grande abraço, Castro. Então, nós tivemos aí a participação dos nossos promotores de justiça nos informando o que é a separação, a comunhão, a convivência entre duas pessoas, o que é um casamento. E quando dá errado, como é que se faz a divisão. As dívidas, porém, que são contraídas pelos dois, dívidas, por exemplo, a compra de um veículo, de uma casa, essas dívidas devem ser divididas. Até então, a mulher ou a pessoa que ganha menos, vamos dizer assim, para ser bem claro para você, ela pode entrar com uma ação. De repente a mulher ficou em casa, não tem um trabalho e ela precisa de conviver, de viver, ela precisa de se alimentar, ela precisa de pagar os seus alimentos. Então ela entra com uma ação judicial, pede aí o direito de pensão alimentícia e o cidadão vai pagar.
Caso contrário, que seja o homem que ficou com o filho, a mulher é bem empregada, ganha bem e ele prova que ele não tem direito de viver e de repente sobrou o filho ali para ele cuidar, ele tem o mesmo direito. Ele vai entrar na justiça e solicitar uma pensão alimentícia para o filho e de repente para ele também. E é possível que a lei determine que ele consiga a tal pensão alimentícia. Eu sei que para o filho consegue, não tem nenhum porquê.